Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite, que bênção. Mais uma quinta, mais uma oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos aqui em tua casa, podendo dar a Ele o nosso melhor, a nossa adoração. O propósito do culto, eu sempre gosto de frisar isso, é que você veio para prestar a Ele um culto. Não foi para assistir um culto, não foi para ouvir simplesmente uma palavra, mas antes disso tudo, porque isso tudo é real, você veio aqui com um propósito, prestar um culto a Ele. Ah, pastor, mas só faz isso na igreja? Não. Mas aqui a gente faz em comunhão. Aqui a gente faz todos com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito. Por isso que muitas vezes é importante, é necessário estarmos na igreja. Então, seja bem-vindo. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Dizer que aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Então, se você se enquadra nisso, aqui é o seu lugar. Tá certo? Vamos abrir a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 3, verso 5 e verso 6. Se você puder, se coloque de pé. Quero desde já agradecer Magno, Vi, Everaldo, Josué, que hoje nos abençoaram aqui com essa adoração. Deus os abençoe cada vez mais. Que seja bênção em nome de Jesus. Provérbios 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Podem sentar. Eu não sei quantas decisões você tomou hoje, ou quantas decisões você teria que ter tomado hoje e não tomou. E talvez você não tenha tomado porque você não soube como tomar. Talvez gerou a dúvida e falou: como é que eu decido isso? Será que isso realmente é o que eu tenho que fazer? Será que é essa a vontade de Deus para a minha vida? E Deus falou comigo sobre alguns princípios bíblicos para tomar decisões. Porque nós temos inúmeros princípios que nós aprendemos, que nós colocamos em prática e decidimos muitas vezes com base nesses princípios, que muitas vezes para alguns e poucas vezes para outros podem não ser princípios bíblicos. E por que princípio bíblico? Porque é o princípio estipulado por Deus. E o princípio que é estipulado por Deus, esse é o melhor. Esse é aquele que eu tenho que seguir verdadeiramente. Às vezes, princípios que eu estabeleço na minha vida, eles não são dirigidos por Deus. E aí as minhas decisões serão decisões erradas. Mas sempre que eu prestar atenção no princípio que Deus estabelece para a minha vida, para a sua vida, as nossas decisões serão decisões assertivas. Então que você possa aprender nessa noite esses princípios. A nossa vida, ela é feita de decisões diárias. Você acordou hoje e tomou uma decisão. Vou sair da cama? Se eu levantei, vou tomar banho? Vou escovar o dente? Vou comer, vou tomar café? Com que roupa eu vou hoje? Eita, será que eu esqueci tal coisa? Será que eu lavei minha roupa do trabalho? Será que eu não lavei? A gente começa a pensar inúmeras situações, inúmeras coisas. Só que muitas vezes nós agimos no modo automático. Decidimos simplesmente porque já é o hábito decidir sobre aquilo. Você sai de casa já com um caminho conhecido para o seu trabalho. Você não fica inventando um caminho novo a cada dia. Alguém faz isso? Não. Não. Você pode fazer isso até mesmo nos primeiros dias, porque talvez ainda não conheça aquele caminho, então você vai experimentando para saber o que é mais rápido, o que é que tem menos engarrafamento, onde você pega semáforo, onde você não pega. Mas quando você consegue encaixar ali um padrão, você busca seguir aquele padrão. Mas quantas vezes a gente sai de casa, você parou e falou assim: Senhor, me direciona. Senhor, será que hoje é para eu ir por esse caminho mesmo? Senhor, será que hoje é para eu ir para esse local? Eu sei que o trabalho nós temos a obrigação, né? Ninguém acorda, você será que eu vou para o trabalho? Você tem que ir, você vai. Porque você precisa. Primeiro, depois porque você gosta. Mas às vezes nós agimos e não paramos para falar com Deus.
E aí, vira e mexe, a gente age errado, decidimos errado, porque nós não paramos. Porque na nossa mente está tudo pronto. Na nossa mente está tudo certo. Mas também eu creio que você já passou pela experiência de orar e de Deus falar com você de alguma forma, e você tomar uma decisão e você perceber que aquela decisão foi a decisão acertada. Por isso que Salomão aqui em Provérbios ele fala: olha, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Quem falou isso aqui foi nada mais, nada menos que o homem mais sábio da terra. Não foi uma sabedoria conquistada simplesmente pelos seus esforços, mas foi Deus. E o próprio Deus disse: olha, se você quer sabedoria, peça. Peça. É imprescindível eu ter sabedoria, não somente ter inteligência, mas a sabedoria é você saber usar a inteligência que Deus te deu. É você compreender que tem coisas que vai além de uma realidade física, de uma realidade emocional, mas sempre tem algo espiritual em nossas decisões. Quando você decide errado, e principalmente quando sua decisão é uma decisão atrelada, que vai te levar ao pecado, aí sim é que começa a ter tempestade na sua vida, problema. Por quê? Porque lá atrás você não parou e pediu a Deus. O primeiro princípio que eu quero falar é o princípio da palavra dele. Salmos 119, verso 105, diz assim: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, Ele não nos deixou isso aqui à toa. Ele deixou isso aqui com um propósito. Por mais que pessoas até hoje questionem a veracidade disso, questionem a autoria disso, acreditem isso a homens, e sim, homens escreveram, inspirados por Deus, escreveram relatos do que Deus fez. Você pode buscar inúmeras coisas, mas o funil ele sempre vai finalizar em Deus. É a palavra de Deus. Se você tem dúvida, viva isso aqui e você vai ver como vai mudar a sua vida. Busque viver isso. Sabe por quê? A palavra ela revela esses princípios. O texto bíblico diz: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O povo perece. Repare que o texto fala sobre o povo dele. Imagine aquela pessoa que sequer estabelece Ele como o Senhor da sua vida. Imagine como perece. Quantas pessoas ou quantas vezes nós já fomos essa pessoa que não tínhamos o conhecimento da palavra e simplesmente agíamos de qualquer forma, pensávamos qualquer coisa. É a ideia do só se vive uma vez. Então, se está em seu coração, eu vou fazer, porque está em meu coração. Mas será que não estava ferindo um princípio bíblico? Será que não estava ferindo a vontade de Deus? A palavra ela revela esses princípios, mas ela também traz limites. Ela aponta o certo e o errado, o que é inconveniente e o que é conveniente. Tudo isso eu só consigo compreender a partir do momento que eu estabeleço um relacionamento com Deus, que eu decido ter uma vida íntima com o Senhor. E aí quando eu decido ter essa vida, eu estabeleço a Bíblia como meu manual de instrução, como meu manual de vida, e falo: Senhor, eu quero aprender a Tua palavra, porque quando eu aprendo a palavra, eu evito ciladas emocionais. Lembrando que você pode aprender, você pode ser PhD em Bíblia, mas no final de todas as coisas, a decisão cabe só a você. Você pode conhecer tudo e não fazer nada. Eu conheço pessoas que têm o conhecimento bíblico, mas não têm a revelação. Conhece o texto, tem textos decorados muito mais do que eu, muito mais do que você. Agora pergunte se Deus fala ali de uma forma
profunda, difícil. Porque a Bíblia não é um livro passivo de interpretação, é revelação. Ele quem revela, por isso que ela se renova. Porque senão eu vou querer interpretar conforme a minha conveniência, conforme o que naquele dia eu preciso. Não é o que eu quero, é o que Ele quer dizer com aquilo. Não é o que eu quero entender, não. Então eu só vou ler aqui o Novo Testamento, eu só vou aprender sobre Jesus. Sim, Ele é a base, Ele é o alvo, Ele lá antes apontava para Ele. Mas eu preciso conhecer a palavra de Deus. Se eu estabeleço esse princípio da palavra dEle, da Bíblia na minha vida, vai avançar. José, ele venceu a tentação porque ele compreendia a palavra de Deus. Jesus no deserto venceu a tentação onde? Na palavra. As decisões sábias que eles tomaram e que tantos outros tomaram foi porque tiveram conhecimento e colocaram em prática. Por isso o nosso desafio, e é o que a Bíblia nos orienta, é não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Quando eu pratico a palavra de Deus, eu tomo decisão sábia. Eu consulto antes de agir. Naturalmente, você já está pensando no ano que vem. Isso talvez esteja gerando ansiedade em seu coração. Porque ano que vem você vai precisar tomar novas decisões, novos contextos, novos cenários. Mas graças a Deus, você veio aqui nessa noite e vai aprender dele como decidir de maneira sábia, para evitar tempestades desnecessárias, para estar mais perto dele. Eu creio que ele vai nos ensinar. A palavra nos protege contra decisões precipitadas. A maioria dos erros nasce quando decidimos sem consultá-lo. Sem consultar. Quem que já fez isso? Tinha alguém, talvez um superior hierárquico seu, e que você precisava fazer uma consulta antes de decidir. Aí você ignorou essa consulta e fez e deu errado. Alguém já passou por isso? É uma experiência boa ou ruim? Ruim. Porque quando você consulta e a pessoa dá o aval, quem é que responde? Naturalmente, seu superior. Tem gente que fala, não, eu autorizei, eu que estava errado. Ok, mas quando você faz por conta própria? Nós temos um superior hierárquico, Deus. Todos os dias nós decidimos. Quantas vezes estamos parando e perguntando para Ele: esta é a sua vontade? Esse é o caminho que eu devo trilhar? É esse o futuro que o Senhor preparou para mim mesmo? O que está no meu coração? É essa pessoa que eu preciso ter do meu lado para sempre? Esse é o meu trabalho que eu vou ali cumprir o teu propósito? Esta é a igreja? Tantas coisas. Tantas coisas eu preciso perguntar a Ele antes de decidir. Então faça isso. E depois, Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês onde? Em Cristo Jesus. Orando. Você vai aprender a palavra. Depois que você aprende, você se identifica, você começa a compreender o que ali está sendo dito. Deus começa a falar com você através da Bíblia. Naturalmente vai despertar em você o desejo de orar mais, de falar mais com aquele que escreveu isso aqui, que disse coisas que talvez você tenha dúvida até hoje e fale: Senhor, não entendo isso, nunca entrou na minha cabeça essa história. Ele vai falar com você, mas Ele quer que você o quê? Fale com Ele. A oração é um princípio que eu preciso estabelecer na minha vida. É orar de todo o meu coração. De todo o meu coração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. A fórmula, a resposta para você não viver ansioso está em falar com Deus. A forma que você tem de orar
de todo o seu coração, vai acalmar você, vai fazer com que Ele domine os seus impulsos. É na oração falando: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É orando assim, é falando assim com Ele, a voz do Espírito Santo se torna clara, porque Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu preciso orar, eu preciso orar. É na oração que o nosso coração está contrito. É naquela oração que talvez você não consiga falar, só há choro, mas Deus está sondando o seu coração. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe diferenciar o que você quer do que você precisa. Hoje Ele está aqui falando ao seu coração: filho, filha, eu conheço a sua necessidade. Eu sei as suas dúvidas. Eu sei os seus dilemas. Sabe o que Ele quer? Que você confie nele. Que você acredite que Ele está no controle da sua vida. Que Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele sabe porque Ele trouxe aqui. Deus alinha o que sentimos com o que Ele deseja. Sabe quando? Quando oramos. Ele está perto. Mesmo você não vendo, Ele está perto. Às vezes conversamos com pessoas ao nosso lado e as pessoas estão distraídas. Estão no celular. Estão com pensamentos em outro lugar. Mas o que é que o texto diz? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Quando você entrega todo o seu coração para Ele, quando você o busca de todo o coração, você vai achar. E esse encontro é um encontro maravilhoso. Esse encontro é um encontro que muda as nossas vidas, que nos transforma de dentro para fora e que renova todas as coisas. Davi, ele tinha o costume, assim como tantos outros, de orar, assim como Jesus orava: Pai, graças te dou. Depois acontecia milagre. Davi orava e Deus dava vitória a ele nas batalhas. Tantos reis oravam: Senhor, é para eu guerrear? Senhor, é para eu fazer isso? E Deus falava: não, essa batalha não é sua, eu que vou na frente. De outra forma falava: vai, pode ir, porque vou te dar a vitória. Ou seja, oração. Que nessa noite você saia daqui com seu coração queimando por querer mais de Deus, para estabelecer Ele como seu universo, como seu tudo. Que quando você acordar pela manhã, as primeiras palavras que você profira sejam para Ele. Que o seu coração seja um coração grato pelo que você tem, mesmo se o que você tem hoje talvez não seja o seu ideal, mas é o que Ele tem permitido você viver, e ainda assim Ele está cuidando de todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Às vezes eu olho e falo: não, com certeza tinham outros cenários para eu viver, outras realidades, mas há um tempo determinado para tudo, para cada propósito debaixo do céu. Então seja grato no dia de hoje, seja grato, seja contente, tenha contentamento no seu coração. Quem ora pouco decide mal, quem ora muito decide seguro. Se você orar pouco, você vai decidir mal, porque você muitas vezes vai dar mais ouvido às pessoas, ao seu coração, às suas emoções, à sua razão muitas vezes, e vai desprezar a melhor orientação, que é a dele. Ele não quer uma oração perfeita, com palavras bonitas, com conjugação verbal perfeita.
Ele quer um coração quebrantado. Jesus disse que o Pai busca verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Verdade que Ele quer. A verdade do seu íntimo é o que Ele quer. Quando Ele olha e procura, porque o Pai procura que Ele encontre você, que Ele encontre o seu coração, que Ele fale: ali está um filho, está uma filha que fala comigo, que tem prazer na comunhão comigo, que se relaciona comigo, que quer ouvir a minha voz para escolher de maneira correta. Não despreze isso. Faça o compromisso hoje com Ele, não é comigo, é com Ele. E diga: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, a minha lista de 2026, eu quero o Senhor como prioridade. Eu quero melhorar meu relacionamento contigo, eu quero ter mais intimidade contigo, porque eu quero escolher de forma sábia. Eu quero escolher estabelecendo princípios bíblicos. Próximo, Provérbios 11:14. Sem orientação, a nação cai. O sucesso depende de muitos conselheiros. Você já buscou a palavra de Deus? Já tem ela como base, como alicerce? Você já construiu uma vida de oração? Está orando mais? Mas nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Precisamos de pessoas. Buscar conselhos de pessoas espiritualmente maduras. Não é qualquer pessoa. Pessoas espiritualmente maduras. Quer dizer que essas pessoas são pessoas perfeitas? Graças a Deus vocês sabem. Mas o fato de ser madura espiritualmente é um sinal de que o que ela vai fazer antes de te dar um conselho? Vai ler a palavra, vai orar, Deus vai falar com ela e ela vai te ajudar. É assim que acontece. Por isso que aqui o provérbio diz: sem orientação, a nação cai. O sucesso depende de muitos conselheiros. Pode reparar, as nações que são bem-sucedidas, que são prósperas, naturalmente são nações organizadas. São nações que estabelecem princípios de lealdade, de fidelidade, de tudo aquilo que é correto. Quer dizer que não tem erro nesses lugares? Tem, nós sabemos disso. Mas você consegue compreender uma diferença? Na minha vida também tem que ser assim. Deus, Ele coloca na sua vida pessoas maduras, pessoas sábias, pessoas que têm uma reserva espiritual maior do que a sua. O que é que você tem hoje? Sabe por quê? Porque Ele sabe que você vai precisar um dia. Ele sabe que quando as coisas apertarem, você tem aqui na terra alguém a quem você vai recorrer. Isso não é prerrogativa de pastor, de líder. Não. Eu posso ser instrumento? Sim, vocês também podem. O que é que vai determinar isso? A sua vida com Deus. O seu nível de entrega. O seu nível de busca. Talvez seja aquela pessoa que outras chegam até você e de forma muito fácil compartilham algo. Porque provavelmente ela enxerga em você alguém que possa ajudá-la. Naturalmente isso acontece. Talvez a pessoa nunca viu você. Eu tive uma experiência dessa com Yasmin segunda-feira. Estávamos em uma mesa e tinha outras 3 pessoas desconhecidas. Vi ali pela primeira vez. Eu celebrei um casamento e falei, ministrei a palavra naquele casamento. E quando nós voltamos e sentamos na mesa, demorou um tempo, uma das pessoas, começou a se abrir. Começou a falar. Pegou um gancho da palavra e começou a falar o que estava acontecendo, pedindo ajuda, que precisava de oração. Eu pude ali falar, Yasmin pôde ali falar, contribuir. Talvez aconteça com você amanhã. Talvez alguém sente do seu lado, precisando de uma palavra de Deus, precisando de um direcionamento. Aí você vai lembrar que hoje, que ontem, né, que você vai lembrar amanhã, eu estava na casa de Deus. Senhor,
coloca uma palavra no meu coração. Senhor, me direciona. Ou então hoje, antes de dormir, você vai pegar a Bíblia e vai... Senhor, fala comigo algo, caso alguém precise amanhã para eu dar essa resposta para a pessoa. Faça isso. Construa experiências com Deus. Não fique apenas vindo para a igreja, ouvindo uma palavra, aí enche, depois vai e pronto, acabou. Volta a semana que vem, não. Busque você mesmo experiências com Deus. Senhor, eu vou para tal local amanhã. O Senhor está me levando lá com qual propósito? Senhor, se for para cumprir o teu chamado em algum local, me capacita. Coloca uma palavra em meu coração para que eu possa falar com aquela pessoa. Eu aprendi isso adolescente na minha igreja, lá em Estela Maris, que dentro da igreja eu sou ministro, eu sou servo. Fora da igreja eu sou missionário. E eu busco colocar isso em prática em qualquer lugar. Senhor, se eu tiver aqui uma oportunidade, eu vou falar do Senhor. Nós viajamos, você vai em restaurante, você conhece lugares, você gosta, e você fala daquilo para as pessoas, naturalmente, você indica. Aí um Deus que mudou a sua vida, mudou a sua família, te sustenta todos os dias, às vezes você fica calado e não fala nada. Se você não conhece a Bíblia toda, eu acho que ninguém aqui conhece toda, conte sobre a sua vida, fale o que Deus fez na sua vida. Escolha um dos testemunhos que você tem de transformação, de milagre, de fé, de cura, e compartilhe. Menino, o que Deus fez na minha vida essa semana? Fale. Decida de forma sábia, escolha abençoar pessoas, escolha ser canal de bênção na vida das pessoas. Quando você busca conselhos, você começa a perceber que existem também outros pontos de vista, não é somente o seu. E não digo sobre algo contrário à palavra de Deus, mas talvez alguém que já viveu uma experiência com Deus e que conhece um caminho específico. Talvez aquele sirva para você, como talvez não, porque eu creio que o trabalhar de Deus é personalizado. A forma como Ele trabalha na minha vida vai ser diferente daquele que trabalhou em vocês. Só que a palavra é uma só. Deus é um só e Ele é imutável. Eu sei que o mesmo poder que atuou na minha vida é o mesmo poder que atua na sua. O mesmo poder que com a palavra criou céus e terra é o mesmo poder que vai e cura alguém que você ama e liberta você de alguma coisa. É o mesmo poder. Não tem, não, é porque aqui eu vou fazer diferente, não. Se Ele quiser hoje, Ele abre mar. Se Ele quiser hoje, Ele livra você de uma fornalha. Se Ele quiser hoje, Ele vai fazer com que você fale, eu toque na rocha e vai sair água, porque Ele não mudou. Muitas vezes eu é que busco pouco. Eu é que quero pouco Ele. Aí se eu quero pouco, eu vou ter proporcional ao meu querer. Por isso que quanto mais eu oro, mais Deus fala comigo. Quanto mais eu busco a Ele através da palavra, mais eu adquiro conhecimento, mais eu adquiro fé. Sabedoria para quê? Para decidir da maneira correta. Então busque pessoas. Paulo, ele discipulou Timóteo e orientou ele em decisões corretas. Paulo fala, olha, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, ou seja, blinde a sua mente, guarde o seu coração. Quando nós não buscamos conselho, a única voz que nós ouvimos é a nossa própria, ou a do nosso coração. Só que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O nosso coração é enganoso. Então às vezes estamos tão empolgados com alguma coisa e que desprezamos por completo a vontade de Deus, porque está muito forte aqui, ó. Porque o nosso coração tem uma capacidade incrível de nos enganar. Por isso eu tenho que orar, falar, Senhor, blinda o meu coração. Por isso que às vezes eu preciso conversar com pessoas para falar o que eu estou sentindo, para que a pessoa que tem uma maturidade espiritual fale, olha, muda o pensamento, pare de fazer isso, pare de ver tal coisa, para de ir em tal local, porque tudo isso está fazendo com que você pense e sinta esse tipo de coisa. Busque a Deus, mas creia que Ele pode usar pessoas.
Não despreze isso. Último princípio, Colossenses 3, verso 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro em seu coração. Quem aqui antes de decidir já não ficou com o coração um pouco temeroso? Sem paz para decidir? Você já fez isso alguma vez? Já sentiu isso? É desconfortável. Você não ter uma certeza sobre como decidir. E você precisa buscar de Deus essa paz. Que a paz de Cristo seja o árbitro em seu coração. A palavra árbitro está diretamente ligada a ser um juiz. Aquele que decide. Na justiça, o juiz tem poder decisório. A assinatura do juiz ali, ela vai fazer com que aquele processo finalize. É o juiz que decide. Você pode ter os melhores advogados no seu processo. Pode apresentar as melhores teses de defesa. Quem vai decidir? O juiz. E a Bíblia diz aqui, Paulo diz, olha, que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração. Ou seja, não é qualquer paz. Não é aquela coisa, eu não estou sentindo um peso na consciência. Meu coração está em paz, será? Será que o coração não está em paz porque você está tendo como paradigma uma outra coisa que não seja a paz de Cristo? Aí é fácil o coração ter paz. Porque tal pessoa fez isso e ficou de boa. Quer dizer que com você também é assim? Não. Por isso que eu preciso conhecer Cristo, para desfrutar da paz dele, para ter a certeza se o que eu estou aqui no meu coração é a paz dele ou não. Sabe por quê? Entenda o que eu vou falar e eu peço algumas ressalvas. Existe uma paz do diabo. Sabia? É uma paz que engana. É uma paz que oculta as coisas. É uma paz que distorce a informação. É uma paz que fala assim, o que é que tem? Nada a ver. Não tem nada não. Não. Fique tranquila, não tem problema. Todos os caminhos levam a Deus. Você já viu isso? Você já viveu isso? Só que o que é que diz Cristo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pronto. Não sou eu que estou dizendo isso. João 14, verso 6, diz assim. Ou seja, quando eu entrego minha vida a Cristo, quando eu desfruto dessa paz, quando eu compreendo tudo que Ele fez por mim, por amor, eu vou saber distinguir a vontade dEle e a minha vontade. Eu vou saber distinguir quando o meu coração está em paz, porque eu estou fazendo a vontade dEle, ou se meu coração está em paz porque eu esqueci dEle e estou apenas focado no que eu quero, porque foi assim que eu aprendi. Há uma diferença crucial nisso. A paz de Deus, ela confirma quem Ele é. Eu tenho que, em minhas decisões, passar pelo crivo da palavra. O que Deus fala sobre isso? Eu quero decidir, mas eu não sei. Pergunta. Você pode perguntar a mim, você pode perguntar ao ChatGPT, você pode botar no Google. Mas sabe o que é melhor? Fale com Ele. Pergunte a Ele. Porque às vezes você pergunta algo a Ele em casa, aí vem no culto, com o coração disponível para ouvir a voz dEle, para entregar uma adoração. O que é que Ele faz? Ele fala com você através da palavra, fala com você através do louvor, e você compreende, Senhor, Tu és real, o Senhor falou comigo. A paz de Deus, ela denuncia o que não é dEle. A gente chama de peso na consciência. Aquela dúvida, está em cima do muro. Se você não tem paz, não faça. Se você não tem certeza que aquilo é de Deus, não faça. Porque talvez seja apenas uma oportunidade para você errar. Saber que todos nós estamos a um passo da queda. Não precisa de dois não, um passo da queda. E precisamos compreender isso. Você pode ficar aqui no limite. Um passo e já foi.
é um deslize, é uma confusão aqui dentro, é o não prestar atenção em princípios, que o que já estava estabelecido se perde. E vale a pena? Não vale a pena. É melhor você dedicar tempo, como diz o conceito aí fora, afiando o machado, dedicando-se a Deus, buscando ali, se entregando ao Senhor, para quando você tiver esse conhecimento seja muito mais fácil do que você errar e depois tentar consertar, porque às vezes é irreparável. Não queira pagar para ver, em nome de Jesus. A paz de Deus, ela traz um descanso mesmo diante do impossível. Mesmo quando você olhar e falarem para você, ou você mesmo enxergar, não tem jeito. A última resposta vem dele. Você só precisa confiar plenamente e crer que ele vai estabelecer a paz dele no seu coração. E você vai descansar, vai confiar e vai ver o resultado. A paz dele acalma, mesmo sem resposta imediata. Mesmo sem resposta imediata. Sabe quando você ora e ele não fala em sequência? Aí você fala, será que ele ouviu minha voz? Será que então não é para eu fazer nada? Ou será que é para eu fazer porque quem cala consente? Espere. Aprenda a esperar. Aprenda a pedir em oração, Senhor, coloca uma paz verdadeira, a tua paz no meu coração. Enquanto eu não tiver essa certeza, enquanto eu não tiver essa paz em meu coração, não permita que eu dê um passo sequer. Certa vez Moisés falou, olhe Senhor, eu não vou a lugar nenhum no deserto, se o Senhor não estiver comigo. Se o Senhor não me acompanhar, eu não vou em lugar nenhum, eu vou ficar aqui parado. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ter essa coragem de falar, Senhor, Tu és o meu guia, a melhor companhia. O perfeito aqui é o Senhor, não sou eu. Então me direcione, eu quero seguir o Teu direcionamento. Eu quero ouvir a Tua voz, guardar no coração e colocar em prática isso. Por mais que você não queira, mas compreenda que você precisa disso. Amém? Quando esses princípios eles se alinham na sua vida, a decisão será segura, será sábia. Bíblia, palavra de Deus. Oração. Buscar pessoas maduras para estar ao seu lado. Creia nisso e busque a paz dele. Se você buscar viver isso na sua vida, eu tenho certeza que não somente em 2026, mas ainda esse ano, suas decisões serão sábias, serão assertivas, porque essa é a vontade dele. A sabedoria não está na velocidade da decisão, mas na profundidade do processo. Não está na velocidade. Não adianta nada você correr rápido demais na direção errada. Você vai totalmente contrário ao que Deus determinou para você. Às vezes é melhor ser um passo de cada vez em direção ao alvo que é Cristo, do que você ir correndo para o precipício, ir correndo para a morte, ir correndo para o pecado. Não vale a pena. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero que você, nessa noite, reflita quais princípios não estão sendo estabelecidos na sua vida. Felipe, hoje eu compreendo que eu preciso orar mais. Hoje eu compreendo que eu preciso buscar mais a palavra, eu preciso ler mais a Bíblia. Felipe, eu estou cercado só de pessoas que, misericórdia, não me dão bons conselhos. Ou então você não está em paz. Ou então você está vivendo uma falsa paz. Uma paz apenas quando não tiver conflito. Mas a paz de Cristo é em meio aos conflitos. Busque isso. Vamos adorar o Senhor aqui com uma canção. E depois nós vamos orar. Eu creio que princípios serão estabelecidos aqui. Princípios bíblicos para decidirmos da maneira correta. Eu creio que vidas serão transformadas e que decisões serão tomadas a partir de hoje de uma forma muito melhor.
porque estará alicerçada nele. Amém? Aleluia. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, Senhor, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se você pudesse, coloque de pé, coloque a mão em seu coração. Pai, nós te damos graças, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua presença real aqui em nosso meio. Obrigado pela oportunidade, Deus, de ouvir a tua voz, Senhor. Obrigado porque o Senhor marcou esse encontro especial conosco nessa noite para falar aos nossos corações. Pai, nós queremos decidir de maneira sábia, queremos decidir de maneira segura e sabemos que isso só vai acontecer quando estabelecermos o Senhor como nosso alicerce, como colocarmos o Senhor, Deus, acima de todas as outras coisas. Nos ajuda nessa noite para que isso seja uma verdade, Senhor. Em cada coração aqui, em cada mente aqui, Pai, te clamo que possamos, Deus, ter prazer de buscar a tua palavra, de lermos a tua palavra, Deus, compreendermos, Deus, ouvi-la, Deus, guardar no coração e colocar em prática. Coloca em nós um desejo de orar mais, de falar mais contigo, Senhor. Sabemos que o Senhor quer relacionamento, o Senhor quer intimidade, então nos ajuda. Deus, obrigado porque sabemos que o Senhor sonda os nossos corações.
conhece as nossas intenções. Muito obrigado por isso, Deus. Pai, em nome de Jesus, coloca pessoas, Deus, em nossas vidas, Senhor. Pessoas enviadas por Ti, maduras, Senhor, espiritualmente saudáveis, Deus, para serem canais de bênção em nossas vidas. Mas também nos prepara para sermos essas pessoas, pois também queremos cumprir, Deus, o Teu propósito, o Teu plano, Senhor, aqui na terra. Nos ajuda, Senhor, a vivermos isso. Pai, que a Tua paz faça morada em nossos corações. Essa paz que excede o entendimento possa morar em nossos corações. Que possamos viver debaixo desta paz, para declararmos esta paz para todos, Senhor, porque nós temos essa paz. Que ela seja o árbitro, seja o juiz do nosso coração. E que as nossas decisões, elas sejam pautadas na Tua palavra, Senhor, na Tua vontade. Nos capacita, nos ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.